Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Confira agora os destaques dessa edição. Fúria da natureza. Japão sofre com os efeitos da passagem do mais forte tufão a atingir o país em 25 anos. Já nos Estados Unidos, uma tempestade tropical deve se transformar em furacão nas próximas horas. Pesquisadores afirmam que o consumo de bebidas e drogas na adolescência pode aumentar o risco de derrames e doenças cardíacas. A pesquisa acende um alerta, principalmente aqui em Portugal. 3 de cada 4 fumantes portugueses experimentaram o cigarro antes dos 18 anos. O governo da Argentina anuncia novas medidas para conter a crise econômica. Entre elas está a criação de impostos sobre as exportações. E você vai conhecer agora a história de um mineiro que se tornou o primeiro brasileiro a lançar uma revista de mangás no Japão. O Mundo Meio-Dia está no ar. O Japão sofre os efeitos da passagem do mais forte tufão a atingir o país em 25 anos. O tufão Jebi carrega tempestades e ventos de mais de 200 km por hora na costa oeste do país. Segundo a imprensa japonesa, 2 pessoas já morreram e mais de 100 ficaram feridas. A força do vento é tão forte que esse navio petroleiro foi arrastado e bateu contra uma ponte. Várias pessoas também teriam ficado feridas depois que partes do teto de vidro de uma estação de trem caíram. Centenas de voos foram cancelados e um aeroporto ficou inundado. Mais de 1 bilhão de pessoas precisaram deixar as regiões afetadas. Há ainda alertas de deslizamentos de terra e ondas gigantes. A expectativa é que até amanhã o tufão fique cada vez mais fraco. E nos Estados Unidos, é uma tempestade tropical que deve ganhar força nas próximas horas e se tornar um furacão. A tempestade Gordon atingiu a Flórida, causando chuvas e inundações. Agora ela está no Golfo do México e se aproxima de estados como Mississippi e Louisiana. Várias regiões já estão em alerta e a população se prepara para os efeitos do furacão, que deve atingir o território americano ainda esta noite, no horário local. Furacões e tufões são fenômenos semelhantes, naturais semelhantes, mas a única diferença é a região do oceano onde se formam. O Museu de História Natural dos Estados Unidos recebeu o equivalente a 8 milhões e meio de reais em investimentos do governo americano no ano passado. O valor é muito maior do que os cerca de 643 mil reais repassados ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2017. A nossa correspondente Evelyn Bastos mostra agora como funciona a prevenção de incêndios no museu que fica em Nova York. Em exposição, 33 milhões de peças. No meio desse acervo gigantesco, o famoso esqueleto do Tiranossauro Rex, intacto. Aqui em Nova York fica um dos museus mais importantes dos Estados Unidos, o Museu de História Natural. Ele é também um dos maiores do mundo. Considerado um patrimônio americano, não são medidos esforços para cuidar das raridades que ficam aqui dentro. Só no ano passado, o museu recebeu um investimento do governo no valor equivalente a 8 milhões e meio de reais. Estas 2 turistas brasileiras ficaram impressionadas. É lamentável a gente saber que as nossas autoridades postergam tudo que pudessem fazer em investimento cultural. Quando a gente chega num museu como esse aqui, a gente fica extasiado. Como os americanos preservam, como eles dão importância. Em cada sala, há pelo menos 2 compartimentos com equipamentos anti-incêndio. Sensores, alarmes e extintores estão por todos os lados, assim como as saídas de emergência. Em 2014, o Museu de Nova York teve um princípio de incêndio causado por técnicos que faziam reparos no ar-condicionado. O sistema de emergência que solta água ao menor sinal de fumaça foi acionado e o Corpo de Bombeiros controlou o fogo. Ninguém ficou ferido. Algumas peças sofreram pequenos estragos. Bom, e a polícia da Itália divulgou uma lista de suspeitos pela queda da ponte em Gênova. 13 pessoas podem ter sido responsabilizadas no caso que deixou 43 mortos. A notícia, inclusive, é destaque na editoria de internacional do portal R7.
Os suspeitos trabalharam em um projeto de renovação da estrutura em 2015. Em uma conclusão preliminar, peritos atribuíram a queda a um colapso estrutural no 9º pilar da ponte. E a agência de notícias Reuters destaca que Donald Trump acusa o secretário de Justiça de prejudicar candidaturas em suas redes sociais. O presidente ainda critica a decisão da Justiça americana de apresentar acusações contra 2 deputados pouco antes das eleições. Segundo Trump, 2 vitórias fáceis agora estão em dúvida. O governo da Argentina anunciou novas medidas para conter a crise econômica, entre elas a criação de impostos sobre as exportações. O presidente Maurício Macri afirmou que a nova taxa deve entrar em vigor até 2020. Produtos primários, como a soja, serão taxados em 4 pesos por dólar. O restante em 3 pesos por dólar. O número de ministérios também vai cair, de 22 para 11. O objetivo das medidas é controlar o déficit orçamentário e reduzir a inflação. A vice-presidente da Venezuela disse que o fluxo migratório no país é normal e que os outros governos transformaram isso em um problema humanitário para justificar uma intervenção na Venezuela. Dados da ONU apontam que mais de 1,5 milhão de venezuelanos abandonaram o país, isso desde 2015, para fugir das crises econômica e social. O presidente americano fez um alerta ao governo sírio nas redes sociais. Donald Trump disse que poderá haver retaliação se for lançada uma ofensiva contra a província de Idlib, o último reduto rebelde no país. A ONU já havia alertado que um ataque contra a cidade pode gerar a maior catástrofe humanitária da Guerra Civil Síria, o que já dura 7 anos. Milhares de pessoas participaram de um show contra a xenofobia numa cidade da Alemanha. Cerca de 65 mil pessoas se reuniram no local. Foi um movimento pacífico contra o racismo e a discriminação de imigrantes. Na última semana, a cidade foi palco de vários protestos xenófobos, depois de que estrangeiros foram presos suspeitos de matar um alemão. O evento foi apoiado pelo governo da Alemanha, que quer agora acabar com o ódio propagado pela extrema-direita no país. E uma mulher colocou a vida do próprio bebê em risco ao participar de uma grande perseguição policial lá nos Estados Unidos. Nas imagens, a motorista, que já tinha prisão decretada por roubo, foge das viaturas com a criança no carro. Ela faz ultrapassagens perigosas até passar por cima de um dispositivo que fura o pneu do carro. Em seguida, ela bate em outro veículo, mas resolve fugir a pé, carregando o filho no bebê conforto. A mulher chega a atravessar a rodovia com a criança e tenta roubar este carro branco, mas a polícia consegue evitar e prende a fugitiva. O bebê foi entregue às autoridades. E no próximo bloco você vai conhecer o robô cirurgião. E pesquisadores afirmam que o consumo de bebidas e drogas na adolescência pode aumentar o risco de derrames e doenças cardíacas. A gente volta já já. Pesquisadores britânicos afirmam que adolescentes que fumam ou bebem álcool causam danos às artérias já aos 17 anos de idade. Isso pode aumentar o risco de derrames e também doenças cardíacas. Veja agora na reportagem da correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Começar a beber e a fumar na adolescência pode ser ainda mais prejudicial à saúde do que se poderia imaginar. Um estudo britânico revelou que o cigarro e o álcool causam danos visíveis às artérias de jovens com menos de 17 anos. Foram 4 anos de pesquisa com mais de 1.200 adolescentes. A alteração nas artérias aumenta o risco de derrames e problemas no coração. A pesquisa também mostrou que as artérias dos jovens que pararam de fumar ou beber voltaram ao normal. A pesquisa acende um alerta, principalmente aqui em Portugal. 3 de cada 4 fumantes portugueses experimentaram o cigarro antes dos 18 anos. No Brasil, é proibido vender cigarros para menores de 18 anos. Mesmo assim, estima-se que 100 mil adolescentes fumem diariamente. Para muitos estudiosos, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica. É que a maioria das pessoas experimenta o fumo na infância ou adolescência.
E uma empresa britânica desenvolveu um robô que promete realizar cirurgias menos invasivas e até 10 vezes mais precisas do que as feitas pela mão humana. O robô cirurgião é controlado por um médico e pode ser usado em várias especialidades. Outra vantagem do equipamento é a agilidade para movimentá-lo pelo hospital, garantindo rapidez nos procedimentos. O sistema deve ficar disponível em hospitais da Europa já no ano que vem. Na França, uma empresa inovou ao criar o cultivo de morangos dentro de containers. É um novo conceito de agricultura urbana. Em vez de hortas, containers. E no lugar do sol, luzes de LED coloridas. Espalhados por Paris, os 4 containers abrigam plantações de morangos que dão frutos o ano todo. Para economizar espaço, as frutas crescem verticalmente. As luzes são acesas e apagadas para simular dia e noite. O fundador da empresa diz que, geralmente, frutas e vegetais percorrem cerca de 1.500 quilômetros do cultivo ao consumidor final. Reproduzindo as condições ideais dentro dos containers, é possível plantar frutas que são colhidas e vendidas no mesmo dia. E o melhor, sem agrotóxicos. A conta da tecnologia é cobrada na caixinha de morangos, que saem mais caros que os cultivados naturalmente. 250 gramas custam cerca de R$ 25. Mas os donos da ideia garantem que os nutrientes compensam um preço alto. Segundo eles, os morangos dos containers contêm 10 vezes mais vitamina C. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer a história do primeiro brasileiro a lançar uma revista de mangás lá no Japão. A gente volta já. Na Inglaterra, um concurso de fotografia sobre a vida selvagem divulgou as 100 fotos finalistas deste ano. As imagens são impressionantes. O concurso organizado pelo Museu de História Natural de Londres divulgou a lista das 100 melhores fotos de vida selvagem deste ano. Teve mais de 45 mil fotos inscritas. As imagens são impressionantes e foram feitas por profissionais do mundo todo. Cada foto tem uma história. Esta imagem, registrada por um fotógrafo francês, por exemplo, mostra um tigre de bengala que caminha diretamente em direção à câmera. Nesta imagem, um pequeno peixe amarelo da espécie goby guarda a porta da casa onde mora, uma garrafa de vidro jogada ao mar. Aqui, 2 filhotes de lince brincam em uma floresta alemã. O autor do clique levou 1 ano para conseguir o registro. Esta curiosa moça da Noruega se interessou pelo fotógrafo italiano, que aproveitou o momento para fazer o close. Este peixe voador não teve escapatória. Para fugir de predadores dentro da água, foi para a superfície, onde uma ave faminta o aguardava. Quanto tempo será que levou para que esse leão olhasse diretamente para as lentes do fotógrafo, enquanto matava a sede na beira do lago? Debaixo d'água, esse peixe cabeçudo usa a protuberância que tem na cabeça para impressionar as fêmeas no mar do Japão. Poucos minutos depois que esta foto foi tirada, os suricatos salvaram os filhotes do ataque da cobra. Os vencedores do concurso serão anunciados no dia 16 de outubro e todas as 100 imagens selecionadas ficarão em exposição no museu até o ano que vem. Difícil escolher um só, hein? Registros incríveis. E na Ucrânia, um leão muito fofo quis ganhar o carinho de turistas de um jeito um pouco inusitado. Ele invadiu o carro que transportava os visitantes do safari. Olha só a reação dos ocupantes, que foi uma mistura de surpresa com admiração. O felino, de apenas 2 anos, sobe primeiro onde está o funcionário do parque e logo em seguida invade a parte de trás do veículo onde estão as turistas. Elas tentam registrar a cena, mas o leão, meio desengonçado, tenta mesmo receber alguns afagos. Apesar do clima descontraído, todo o cuidado era necessário. É porque nesse mesmo parque, há 2 meses, uma visitante foi atacada por um leão e levou uma mordida no braço, mas sem gravidade. Você vai conhecer agora a história de um mineiro que se tornou o primeiro brasileiro a lançar uma revista de mangás lá no Japão. Um mercado que movimenta bilhões de reais todos os anos, mas que ainda é dominado pelos japoneses. Quem conta é a correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy.
de imaginação dos desenhos animados e das histórias em quadrinhos, nasceu um sonho real. Ser um mestre na arte de dar vida a essas criações, chamadas de animes e mangás. Um sonho que parecia tão longe quanto os 18 mil quilômetros que separam Brasil e Japão. Ainda jovem, o mineiro de Belo Horizonte começou a aprender o idioma japonês. Aprimorou as habilidades como desenhista na universidade. E aos 24 anos, se mudou para a Terra do Sol Nascente. Hoje, 12 anos depois, Ângelo Vasconcelos Levi virou Ângelo Mokutan e é o primeiro brasileiro sem descendência japonesa a lançar um mangá no país. É a história de uma menina e o leão que ela cria, né? Ela é uma criadora de leões na Roma Antiga. E então ela vai experimentando várias situações, várias provas, né? Em que levam ela de algo que era um amor puro para uma situação assim de raiva extrema. Eu acho que o mangá ele é importante não só como entretenimento, mas que é uma oportunidade de você aprender alguma coisa. A influência do mangá no Japão ultrapassa as páginas dos livros. Há mais de 200 anos, essa forma de expressão artística ajuda a moldar a cultura do país e se manifesta por toda parte. Desenhos animados, publicações impressas e digitais, uma infinidade de produtos e até mesmo na moda. Uma indústria que movimenta bilhões de reais todos os anos. Grande também é a concorrência para aqueles que querem fazer parte do seleto mercado de criadores. O responsável pela editora que publicou o livro do brasileiro concorda que a situação já é complicada para artistas japoneses e pode ser ainda mais para estrangeiros. A obra do Ângelo, além de ter um aspecto de entretenimento forte, também tem um lado artístico muito bonito. Por isso, decidimos apostar no trabalho dele. Como é ser um brasileiro nesse mercado dominado pelos japoneses? Você sai da sua zona de conforto, você vai para um ambiente onde que tem muita coisa nova, costumes novos, e é importante você compreender como que isso funciona. O desenhista ainda conta que ver a sua arte publicada é gratificante, mas se manter na profissão é uma tarefa árdua. Quando você escolhe o caminho difícil, geralmente é o caminho que tem os desafios que você precisa realmente superar, né, para expandir seus limites, enfim, e se tornar um ser humano mais completo. E essa edição do Mundo Meio-Dia fica por aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Uma ótima tarde para você. Até mais.